Paz e graça, caros irmãos. Hoje nós vamos conhecer Deus por meio de alguns de seus atributos. Assim como a Escritura é a suprema fonte de informação sobre si mesma, Deus é a mais alta fonte de informação sobre Ele próprio. E isso faz sentido, pois se houvesse uma fonte mais elevada de informação sobre Deus, então Ele não seria Deus. Deus existe. A Escritura nos diz que todas as pessoas em todo lugar têm um profundo senso interior de que Deus existe, que são suas criaturas e de que Ele é seu Criador. Em Romanos 1,19, por exemplo, Paulo escreve que mesmo para os ímpios é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Assim sendo, a crença em Deus não é nenhuma fé cega. Ela está baseada nos indícios que podem ser encontrados tanto na Bíblia como no dia a dia. Deus é conhecível. Deus não apenas existe, Ele existe de tal modo que podemos conhecer coisas a seu respeito e chegar a conhecê-lo pessoalmente. Embora nunca conheçamos a Deus completamente, podemos conhecer pela personalidade. Jesus disse que a vida eterna é encontrada ao conhecermos a Deus e tomarmos ciência de que Ele é o único Deus verdadeiro que o enviou. Podemos saber mais sobre Ele pelo que nos conta de si mesmo nas páginas das Sagradas Escrituras, que nos fala que Deus é amor, que Deus é luz, que Deus é Espírito e que Deus é justo. Deus é independente. Essa independência significa dizer que Ele, de fato, não precisa de nós ou de nada na criação para que o que Ele quer que seja feito aconteça. Deus sempre existiu, Ele não foi criado, Ele nunca passou a existir. O salmista escreve: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmos 90, versículo 2. Por isso Deus não é dependente de ninguém ou de coisa alguma. Deus é imutável. Deus é imutável, mas não de todas as maneiras que possamos pensar que Ele seja. Em vez disso, Ele é imutável apenas nas maneiras pelas quais as Escrituras nos dizem que Ele é imutável. Deus é imutável em seu ser, atributos, propósitos e promessas. A imutabilidade de Deus não significa que Ele não agirá nem ficará indiferente em resposta a uma situação diferente, pois Ele dificilmente seria bom ou justo se não respondesse de uma maneira diferente ao pecado do que em face ao arrependimento e justiça. Deus é eterno e, como tal, não tem início nem fim. Ele sempre existiu. Ele é o primeiro e o último, o começo e o fim, o alfa e o ômega. Em razão de ser eterno, sua visão do tempo é radicalmente diferente da nossa. Por exemplo, 1000 anos são para Ele como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Assim, toda a história passada é para Deus como se tivesse acontecido há pouco. Pedro afirma isso ao dizer que para o Senhor o dia é como 1000 anos. Deus, na verdade, Ele é atemporal. Ele está simultaneamente, infinitamente no passado, no presente agora e infinitamente no futuro. Deus é onipresente. Assim como Deus é ilimitado em relação ao tempo, também é infinito em relação ao espaço. Ele é onipresente. Está presente em todas as partes do espaço. Davi escreve: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Salmo 139, de 7 a 10.
Deus é Espírito. Jesus afirmou que Deus não está de modo nenhum limitado a uma localização espacial quando disse: Deus é Espírito. Deus existe de tal modo que seu ser não é feito de matéria. Ele não tem partes, nem tamanho, nem dimensões. É impossível perceber sua existência por intermédio de nossos sentidos. Pensar em seu ser nos termos de qualquer outra coisa no universo criado seria uma falsa representação, pois ele é mais excelente que qualquer outro tipo de existência. Deus é invisível. E embora ninguém nunca tenha visto a total essência de Deus, o qual é invisível, ele, por vezes, preferiu mostrar algo de si mesmo às pessoas por meio das coisas criadas e visíveis, especialmente mediante Jesus Cristo. Deus é onisciente. Ele tem conhecimento de absolutamente todas as coisas que existem e de tudo que acontece. Deus sempre está consciente de tudo. Seu conhecimento nunca muda ou aumenta. Nada o surpreende. Nada está escondido dele. Desde a eternidade, Deus conheceu todas as coisas que iriam acontecer e tudo quanto iria fazer. Deus é sábio. Deus sempre escolhe os melhores objetivos possíveis e os melhores meios possíveis para alcançar seus objetivos. Deus é verdadeiro. Todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são verdadeiras e o padrão final da verdade. Ele é a verdade absoluta. Deus é bom. Não há padrão mais elevado de bondade do que o próprio caráter de Deus. Toda bondade que procuramos é encontrada e potencializada no próprio Deus. Deus é amor. Deus é santo. Deus é justo e correto. Em razão de Deus ser justo e correto, ele precisa tratar as pessoas como elas merecem. Daí precisar punir aquilo que é contra ele, isto é, o pecado. Todavia, às vezes, Deus perdoa as pessoas e não as pune por seus pecados. Como pode fazer isso e ser justo ao mesmo tempo? Deus é capaz de perdoar pessoas porque Cristo morreu e suportou a punição divina contra o pecado. Deus também é zeloso e manifesta sua ira contra o pecado. Deus faz o que deseja. Deus continuamente faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A vontade de Deus é a principal razão para tudo que sucede. É o modo como Deus aprova e determina que aconteça cada ação necessária à sua existência e atividade e de toda a sua criação. Às vezes a vontade de Deus é claramente revelada quando, como pelas Escrituras, sabemos exatamente como Ele age e o modo específico como nos ordena que fizéssemos. E é isso que Jesus se refere ao dizer: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Deus é livre. O Senhor está nos céus e pode fazer tudo o que lhe apraz, está no Salmo 115:3. Nada pode impedir Deus de cumprir sua vontade. Deus é onipotente, é todo-poderoso, é capaz de realizar toda a sua santa vontade. Não há limite sobre o que ele decidiu fazer. Paulo nos diz que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. O poder de Deus é infinito, mas há algumas que Deus não pode fazer. Ele não pode fazer qualquer outra coisa que negue seu próprio caráter, como mentir, ser tentado pelo mal, como negar a si mesmo. Deus também é perfeito, Deus é bendito, Deus é belo e Deus tem unidade. Embora alguns dos atributos de Deus possam parecer mais destacados do que outros, é importante perceber que Ele é uno em todos os seus atributos. Ele não possuiu mais um atributo do outro. Não está dividido em partes e não exibe um atributo num ponto da história e outro em momento diferente. Ele é pleno e completo em cada atributo, mesmo aqueles que não são mencionados aqui e em todos os momentos.
Então nós falamos de alguns atributos sobre Deus e por meio desses atributos nós reconhecemos quem é Deus. Esperamos que você tenha tido a oportunidade de conhecer Deus por meio dos atributos que foram relacionados aqui. E no próximo encontro faremos uma abordagem também teológica sobre Deus, para cada dia mais irmos crescendo no conhecimento do nosso Criador. Que Deus nos abençoe sempre, que nós possamos estar sempre a seus pés, agradecendo pela sua bondade e misericórdia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.